porque querem desculpas para aninhar pecados. Nós vamos ver agora a pureza de Cristo. Porque nós vimos a importância, nós vimos a substituição, nós vamos ver o que o texto mais fala. Vimos quando falamos de limpos de mãos, o que significa, e a limpeza das mãos de Cristo. Agora nós vamos ver a pureza de Cristo. Que coisa extraordinária. Cristo, desde o seu nascimento, nasceu puro. Lucas 1,35 diz assim: respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Deus será chamado Deus. Ele é Emanuel, porque ele é o próprio Deus. Deus vai nascer de você, Maria. Coisa extraordinária. Houve uma ação especial do Espírito Santo para que ele não fosse contaminado com Maria. Permanecesse santo, puro, perfeito, como ele sempre foi e sempre será. João 1, de 1 a 2 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. João 3,31 diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Então a sua origem é das alturas, é os céus dos céus, ele é o próprio Deus. Quem vem da terra é terreno. Fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Essa é a origem do nosso Salvador, do nosso Cristo. Pureza, perfeição absoluta. João 8,23 diz assim, e prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. E muitos outros falando desta origem pura. A natureza de Cristo é divina. Colossenses 2,9 diz assim: porquanto nele habita corporalmente. Não dá para entender isso, é algo extraordinário. É algo extraordinário. É por isso que nós temos que desejar ardentemente estar na presença da pessoa de Cristo. Nós não podemos nos acostumar com o que estamos aqui, não. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, que ele quer estar com Cristo porque está ausente de Cristo. Nós estamos ausentes. Ah, mas o Espírito de Cristo está conosco para não morrermos. Se não estivesse conosco, nós morríamos de desgosto, de desprazer. Não tínhamos condição nenhuma de viver nesse mundo, não. Mas isso não é o suficiente. O crente verdadeiro que acha que o Espírito de Cristo, apenas a natureza divina de Cristo, é suficiente, não é crente verdadeiro. Não é crente verdadeiro, não ama a volta de Cristo, não ama Cristo, porque a pessoa de Jesus com as suas duas naturezas é que deve ser desejada. Veja o que o texto diz. Nele, em Jesus, habita corporalmente, no corpo dele. No corpo dele, que nós vimos cabelo, olho, boca, no corpo dele, toda a plenitude da divindade. Ele é o próprio Deus. Por isso ele disse para Filipe. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Nós está andando com o Senhor aqui, mas não quer ver o Pai. Aí ele fica triste, ele diz: Filipe, há tanto tempo contigo, eu, o Pai, eu, Deus, estou falando com você, Filipe. Olha, presta atenção aqui, Filipe. Há tanto tempo, eu, Deus, andei com você. Acho que Filipe deve ter tremido todo, se arrepiado quando ouviu aquilo.
Você diz, mostra-nos o Pai. Eu sou o Pai. É o próprio Deus. E coisa extraordinária. Ele é o próprio Deus. João 1,14 diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olhe, se você não deseja ver a pessoa de Cristo, você tem que desejar muito, ao ponto de você ter que todo dia orar pela volta de Jesus. Desejar ardentemente ver a pessoa de Jesus, ver ele fisicamente, ele mesmo. Se você não fizer isso, você não tem interesse nenhum em Deus. Porque você não vai ter contato nenhum com Deus, senão através de Jesus. Não existe. Não tem como. Deus não é um ser que se comunique conosco sem Jesus. Nada, você não vai ter nada, absolutamente nada de Deus sem Jesus. Por isso, se você ama a Deus, você tem que desejar ardentemente, você tem que sentir saudade de Jesus. Você tem que sentir um desejo muito forte de abraçar Jesus, de estar perto de Jesus, de ouvir a sua voz, de ver a sua face, seu semblante olhando para você. Você tem que ter esse desejo. Como é? Eu quero ver como ele vai olhar para mim. A sua feição, a sua forma, o seu olhar. Por quê? Sabe por quê? Porque você vai ver a glória. Glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus, do próprio Deus. Filipenses 2,6 diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus. Ele não roubou o título de Deus. Ele era Deus. Isso que significa não julgou como usurpação é roubar. Não roubou o título de Deus. Ele era o próprio Deus. E Hebreus 1,3 diz assim, ele que é o resplendor da glória de Deus. Essa palavra aqui é até mais forte, porque resplendor é o maior brilho, é o melhor da glória de Deus. O resplendor da glória de Deus. A expressão exata do ser de Deus. Este é o Cristo, é a glória, a pureza de Cristo, da natureza de Cristo. Mas tem muito mais. O serviço de Cristo é divino. Hebreus 10:7 diz assim, então eu disse, eis aqui estou. No livro do rolo está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cristo Jesus. Ele tem um serviço, um trabalho que Deus deu a ele, que é santo, é um trabalho divino, que é esta substituição, a salvação, redenção dos eleitos de Deus, que nós estamos tratando aqui. E, mais ainda, não é só divino, é uma obra purificadora. Mateus 26:39 diz assim, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A vontade de Deus é que ele purificasse os eleitos de Deus. A pureza de Cristo é tão extraordinária e tão grande que ele será o juiz de todos. João 5:22 diz assim, que
E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. É o Filho que vai fazer esse julgamento, é o juiz. O juiz é puro, o juiz é esse que se pressupõe, que é juiz porque é puro, porque é sem nenhuma suspeita. E aqui temos diversas declarações de que Cristo é santo. Davi diz no Salmo 16:10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E nós sabemos que esse texto se refere a Jesus. Atos 13:35, o texto diz assim, por isso também diz em outro salmo, não permitirá que o teu santo veja a corrupção, falando de Jesus. Está aqui falando de Jesus. Esse texto de Atos está mostrando que esse salmo fala de Jesus. Demônios, os demônios falando. Lucas 4:34 diz assim, aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. O anjo Gabriel disse a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, como nós lemos, poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer. Pedro diz em João 6,69, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E o próprio Jesus, em Apocalipse 3, verso 7, diz assim, o anjo da igreja em Filadélfia escreve, ele mesmo, estas coisas diz o Santo, é o Santo, o verdadeiro, Jesus. Jesus é tão santo que aqueles que são revelados, ele abre o entendimento para ver a ele, contemplá-lo, tem reações. Consciência de pecado e indignidade, como em Lucas 5:8 diz assim, vendo isto, Simão, Pedro, vendo Jesus, foi aberto os olhos para ver quem era Jesus. Ele diz, prostrou-se os seus pés, dizendo, Senhor, retira-te de mim. Retira-te, porque sou pecador. Que buscais enxergar a santidade de Cristo, porque nós não estamos nos arrependendo dos nossos pecados. É porque nós nos acostumamos com uma vida longe dele. Quanto mais próximo de Jesus, mais nós vamos ser purificados, limpos. Nós vamos nos arrepender, nós vamos nos enxergar nosso pecado e querer limpar a nossa vida e buscar arrependimento. Também temor. Veja, Mateus 8:28-34 diz assim, tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo entre os sepulcros e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava, 28-34, andava pastando ali longe uns porcos, então os demônios lhe rogaram que jogasse, pois, ide, então, ordenou Jesus. Saindo, passaram a cair lá. Fugiram os porqueiros, chegando à cidade, contaram. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Vendo-o, lhe rogaram que se retirasse dali. Jesus a sua santidade, ela espanta os que não fazem parte. Por isso que a Bíblia diz que dissipa as trevas. É isso que diz. É isso que nós temos buscar andar com o Senhor, porque as trevas vão ser dissipadas. Por último, o resultado, um dos resultados dessa santidade de Cristo é adoração e louvor. Se você tem os olhos para enxergar a Cristo,
você vai adorá-lo. Você vai louvá-lo. Você não vai viver sua vida sem louvar e adorar a Ele. Ao Senhor. Apocalipse 5, de 8 a 14. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quer dizer, os anjos, os querubins, adoram a Ele. Ele não pode se aproximar, que todos se curvam, adoram, emitem louvor, adoração. E nós, objetos de tudo isso aqui, feitos sacerdotes, feitos reis, feito tudo isso aqui, fomos parte dessa obra. Não estamos agindo assim. Nós precisamos examinar as nossas vidas. Se de fato nós somos atingidos por essa obra de salvação. Nós somos redimidos por esta obra. Porque esta obra, ela dá o título de puro de coração. A pessoa, de fato, o seu coração não é o coração de Cristo, é imputado este título de puro de coração, mas existem consequências. A pessoa passa uma vida lutando para ser digno desse título. Quem recebe esse título e não faz isso, não vive uma vida que busca ser digno desse título, está pensando que recebeu. Não recebeu nada. Essa é a verdade. E é uma vida que vale a pena. Vale a pena demais, porque não só recebemos esse título e a gente corre atrás como se a salvação fosse por obras. Não. É o Espírito Santo quem age em nossas vidas, nos fazendo ser mais santos. Então nós temos promessas atrás de promessas, em cima de promessas. É glorioso, é maravilhoso. Ainda tem gente que fica dizendo que é moralismo. É porque está morto, não quer ficar morto sozinho. E aí fica arrebanhando um monte de morto boboca que quer ir atrás dessa falácia do moralismo. Não, isso é moralismo. Não vá buscar santidade assim, não. Vive uma vida de podridão. Uma vida de bueiro.